Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé. E para isto eu quero usar um texto aqui da segunda epístola do apóstolo São Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 2, vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 17. Está escrito: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas, porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, engrandecido e elevado e excelso é o seu nome. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite eu te peço, traz luz à revelação e que o nome do Senhor Jesus Cristo mais uma vez seja glorificado e o inferno seja mais uma vez envergonhado, mas que o seu Espírito Santo tenha lugar de primazia, mas também glorificando o Rei Jesus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, e que a sua palavra, por ordem do alto, liberada do alto, encontre guarita nos corações, produzindo vida e vida em plenitude espiritual, para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui diante de um texto cujo autor é o apóstolo São Paulo. E dentro desta epístola do apóstolo São Paulo, o apóstolo São Paulo escreve por inspiração do Espírito Santo, direcionado à igreja de Corinto. E Paulo aqui, ele vai tratar de alguns assuntos que são de fundamental importância e de bastante relevância para a igreja da sua época, mas para a igreja do presente século. O apóstolo trata aqui da doutrina da eclesiologia, mas também da praxe cristã e de tantos outros assuntos bíblicos e teológicos de forma ampla e abrangente. Mas quando nós chegamos aqui diante do texto áureo que lemos, nós vemos o apóstolo São Paulo trazendo aqui a praxe cristã e aquilo que aconteceu conosco na pessoa de Cristo, mas também da nossa vida diariamente, periodicamente, na presença de Deus e diante de Deus. E o apóstolo Paulo, para tratar desse assunto de fundamental importância e de profundidade, o apóstolo São Paulo, ele usa uma metáfora e ele ilustra por meio do exército romano. Portanto, ele usa esta metáfora do cortejo romano quando voltava da batalha, que referia-se ao incenso que era queimado quando o general romano com seu exército voltava da batalha. E Paulo se utiliza deste contexto cultural para ilustrar
verdade espiritual. E Paulo se utiliza desse contexto histórico para explicar verdade espiritual que é de fundamental importância e de bastante relevância. Pois quando Paulo usa a questão do incenso, quando o exército romano, juntamente com o general, voltava da batalha e penetrava a sua cidade, a sua capital, os sacerdotes dos deuses romanos começavam a queimar incenso que simbolizava a vitória, o triunfo contra os seus inimigos. E este incenso tinha dois significados. O primeiro significado era o de vitória do general com seu exército contra os seus inimigos. Porém, o segundo significado do incenso queimado significava a morte para os cativos dos povos estrangeiros. O incenso cheirava a morte, pois quando o exército romano vencia um povo, ele trazia o príncipe da terra juntamente com seu povo cativo. E este povo que vinha cativo vinha sentenciado à prisão ou à morte. Portanto, o apóstolo Paulo usa estes exemplos como metáfora, como alegoria para descrever verdades espirituais. E não obstante, o apóstolo, no segundo exemplo, ele diz que o incenso cheira a morte. Para quem? Para aqueles que estavam vindo cativo, pois os mesmos seriam ou mortos ou ficaria prisioneiro e ali acabaria morrendo na prisão. Por isto, Paulo usa esta alegoria que para os que estão sendo salvos, ou seja, para os romanos que venceu a batalha, é cheiro de vida o incenso, mas por outro lado, para aqueles que havia perdido a batalha, era cheiro de morte. Portanto, o apóstolo Paulo lança a mão do exército romano, traz aqui uma metáfora para explicar verdade espiritual. E ele diz: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Portanto, o apóstolo Paulo afirma, dentro desse contexto histórico, cultural, Paulo usa como alegoria e ele afirma que assim como o general trazia o seu exército em triunfo, da mesma forma, Deus, ele nos conduz em Cristo Jesus em triunfo, porque ele diz: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Então, o objetivo de Deus, descrito pelo apóstolo Paulo, de nos conduzir em triunfo, tem esta finalidade, tem este objetivo de manifestar, de exalar o seu conhecimento, a sua revelação por meio de nós e através de nós. No versículo 15, ele diz: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Então, o incenso tipificado no exército romano, Paulo usa para ilustrar, representar a cada um de nós cristãos nascidos da água e do Espírito. E Paulo diz que nós somos como aquele incenso que exalava o cheiro de vitória, o cheiro do triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Mas Paulo afirma aqui algo interessante e profundo, pois ele vai dizer que para os que estão sendo salvos, nós somos cheiro de vida, aroma de vida. Porém, na vida daqueles que estão perecendo, nós somos cheiro de morte, porque ele afirma, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles aroma de vida, para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Portanto, o apóstolo Paulo usa
o que acontecia no cortejo romano como ilustração, para descrever a nossa condição após a convenção na pessoa de Cristo Jesus, que por Deus nós somos conduzidos em triunfo em Cristo Jesus. E o apóstolo trata aqui plenamente deste axioma que nós, para os que estão sendo salvos, nós somos aroma de vida. Porém, para aqueles que estão perecendo, somos cheiro de morte, aroma de morte. E aqui é bom enfatizar este axioma. Quem são os que estão sendo salvos? Esses que estão sendo salvos são todo aquele que recebe a mensagem de Deus com o coração aberto e receptível à mensagem, e com isto se arrepende e crê na mensagem do Evangelho. Por isto, estes são resgatados da morte e levados a um lugar de vida espiritual em Deus e na presença de Deus por meio da fé no Senhor Jesus. Porém, esse segundo tipo de pessoa que está perecendo diante do aroma que exalamos, que é a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida para aqueles que crê, porém morte para aqueles que rejeitam, estes são todo aquele que ouve a mensagem, porém endurece o seu coração, rejeitando a mensagem do Evangelho. Por isto os mesmos permanecem numa condição de morte e que por fim serão lançados no Geena. E Paulo ainda continua a dizer: para estes somos cheiro de morte, ou seja, para esses que ouvem a mensagem, porém rejeita, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Ou seja, para estes que ouvem a mensagem com coração aberto e receptivo à mensagem, nós somos aroma de vida. Mas Paulo ainda continua dizendo: quem está preparado para isto? Ou seja, apesar das nossas debilidades, das nossas limitações, Deus ele faz por nós e através de nós. Versículo 17, ele diz: porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na presença de Deus. Portanto, Paulo faz aqui uma defesa apologética. O apóstolo Paulo defende os frutos do seu ministério, que o seu ministério não era baseado em coisas ilícitas, em pensamentos e motivações erradas que se opõem angularmente à palavra de Deus e à presença de Deus. Porém, Paulo diz: nós não somos mercenários da palavra de Deus, porque ele afirma aqui: porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros. Ou seja, ele está dizendo: eu não sou, mas existe por aí aqueles que são mercenários, que usam a palavra de Deus com a motivação errada, com a motivação incorreta, para o seu próprio benefício, para os seus próprios bel prazer. Porém, Paulo diz: nós, porém, somos ministros de Deus, nós somos representantes de Deus, portadores de uma mensagem de Deus. Nós não somos mercenários da palavra de Deus, não pregamos com este objetivo de se enriquecer, mas pelo contrário, nosso objetivo é engrandecer, é levar a mensagem do Filho de Deus para todo aquele que crer e para os que também não crer. E aí a decisão é de cada um, se vai aceitar ou se vai rejeitar. Porém, quando rejeitamos, aí há caminho que para o homem parece de vida, porém no fim conduz à morte. E Paulo diz que o seu ministério é fundamentado em Cristo, na sinceridade da parte de Deus, e que é feito e realizado na presença do Senhor Deus. Dito isto, e após esta explicação base, eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema: conduzidos em triunfo em Cristo. O apóstolo São Paulo afirma plenamente, categoricamente, mas graças a Deus que em Cristo nos conduz em triunfo. Esta afirmação que o apóstolo São Paulo afirma está aqui dentro do contexto do texto, em um cenário
de crise, de tristeza que estava acontecendo na igreja, a tal ponto que o apóstolo Paulo, por meio do seu exemplo, o apóstolo Paulo ensina a igreja a perdoar o irmão que havia pecado. Porém, quando o apóstolo São Paulo faz esta afirmação, mas graças a Deus que em Cristo nos conduz sempre em triunfo, como eu disse, vou ser redundante, Paulo está dentro de um contexto de crise, de aflição, pois os versículos anteriores, o apóstolo Paulo afirma da angústia da alma que ele sentiu por não ter encontrado o seu irmão Tito. Se não, vejamos, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali o meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, o contexto deste versículo 14, afirmado por Paulo, está dentro desta realidade de aflição, de sofrimento, mas também de crise na igreja local, que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto. E não obstante, o apóstolo Paulo faz esta afirmação que graças a Deus que em Cristo ele nos conduz em triunfo. Em outras palavras, o apóstolo São Paulo está categoricamente afirmando que apesar das tristezas, das crises, das perseguições, das vicissitudes e dos venteperes desta vida, nós somos conduzidos em triunfo por Deus. Por consequente, apesar de todas essas coisas que passamos, seja enfermidade, seja tribulações, tristezas, lutos, a ameaça de desemprego, calúnias, infâmia, injúria, nós somos conduzidos em triunfo pelo nosso Deus e nosso Pai. E não obstante, isto não significa dizer que o fato de sermos conduzidos por Deus em triunfo, nós seremos isentados, imunizados das tribulações e dos desconfortos desta vida. Pelo contrário, apesar de todas essas coisas que nos sobrevêm como prova de fogo, nós somos conduzidos por Deus em triunfo. Portanto, diante de tudo isto que nos sobrevém, que tem vindo sobre a sua vida, você precisa olhar para tudo isso e entender que Deus, apesar dessas coisas, Ele está te conduzindo em triunfo, em vitória. Então, meu amado e minha amada, o fato de nós cristãos pertencermos a Deus, estarmos do lado do vencedor e ter toda a autoridade que já nos foi dada por Cristo, estes benefícios não nos isenta dos desconfortos desta vida, de passar pelo luto, pelas tribulações, pelas perseguições, pelas traições. Não nos imuniza, não nos impede, pelo contrário, apesar dessas coisas que passamos, Deus, Ele nos conduz em triunfo. Apesar de tudo isto, nós somos elevados ao nível de glória em glória e sendo transformados na mesma imagem do Senhor. Portanto, quando as tribulações, o luto, quando os desconfortos batem na nossa porta, o que nós precisamos é olhar para tudo isto e entender que o nosso Deus, apesar dessas coisas, Ele está nos conduzindo em Cristo, em triunfo e nos dando vitória sobre todas essas circunstâncias difíceis e desconfortáveis, que são crises, perseguições, ameaças, infâmia, calúnia e tudo que vem para tentar roubar a nossa paz. Apesar de tudo isto, Deus está nos conduzindo em triunfo, ou seja, de vitória em vitória em Cristo, porque nós não servimos a um Deus que vai vencer, nós servimos um Deus que é vencedor e invicto nas suas batalhas. Portanto, o que nos resta é ter um posicionamento de fé e confiança e perseverança em meio às vicissitudes e os ventepérios desta vida, entendendo que apesar de todas essas coisas, nós somos conduzidos por Deus
em triunfo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Portanto, se alegre, e nós precisamos ter este posicionamento, de nos alegrar, porque a Bíblia nos chama a este lugar, de olhar para as coisas que nos sobrevêm desconfortável, com um coração alegre, com um coração que se alegra em Deus, entendendo e crendo que apesar das situações difíceis e desconfortáveis, nós somos conduzidos por Deus em triunfo. E a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, nos chama a este lugar em que devemos nos alegrar pelo fato de passar por várias provações. Se não, vejamos. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais completo sem vos faltar coisa alguma. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então o apóstolo Tiago nos chama a este lugar de nos alegrar, de olhar para as tribulações e entender que todas essas coisas que Deus está permitindo na nossa vida é uma oportunidade para que nós sejamos aprimorados, para que nós sejamos qualificados e capacitados para ser levado a um lugar de plenitude espiritual, de maturidade espiritual, porque ele diz: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Portanto, as crises, as tribulações, as tentações que nos sobrevêm, tudo isto, Deus ele está nos dando oportunidade de se deixar ser trabalhado, de ser transformado, lapidado, assim como o ouro vai ao fogo para ser purificado, para que após passar pelo fogo as impurezas saiam e assim reluzirá o brilho do ouro. Da mesma forma, as oportunidades que Deus nos dá por meio das tribulações tem esta finalidade de nos aprimorar, de nos trabalhar para que nós reluzimos a glória de Deus e sejamos íntegros, maduros, sem nos faltar coisa alguma. Ou seja, forjar o caráter. Então nós precisamos nos alegrar, porque todas essas coisas que Deus está permitindo na minha vida, na sua vida, tem esta finalidade, tem este objetivo de nos fazer crescer, de trabalhar em nós, de nos aprimorar, de nos lapidar, para que nós sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Portanto, esta tribulação que você tem enfrentado, esta enfermidade, o luto que bateu na porta da sua casa, não se preocupe, pelo contrário, é difícil, mas olhe para Cristo. Cristo é o descanso da nossa alma, e nele nós encontramos um consolo necessário e preciso para cada momento oportuno na nossa vida. Portanto, meu amado e minha amada, este processo que você está passando não é para te matar, mas é para te aprimorar, para te lapidar, para forjar você, para que você seja maduro e íntegro, sem lhe faltar coisa alguma. Portanto, a palavra de Deus nesta noite para a minha vida e para a sua vida, olhando para as tribulações, devemos nos alegrar, porque Deus está trabalhando em nós, para depois de trabalhar em nós, trabalhar através de nós. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 7 ao versículo 9, está escrito: em que vocês grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. A palavra tentações também se refere a
tribulações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra em glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Portanto, Pedro, ele traz aqui este conceito, este ensino para a igreja, e que serve para nós, que quando Deus permite as situações difíceis, Deus, ele está nos dando a grande oportunidade de ser trabalhado, de ser lapidado, assim como o ouro que vai ao fogo, tirando a impureza, reluzindo a sua glória, reluzindo a sua beleza. Da mesma forma, quando a nossa fé é submetida nos processos, Deus, ele está nos levando a este lugar de ser lapidado, mas também de ser transformado, tanto no nosso caráter, mas também levando a nossa fé a aumentar sua musculatura e se tornar uma fé robusta, que não se abala e que não se esvai por meio da circunstância. Mas apesar das circunstâncias, ela permanece firme, porque o Deus que nos chamou é o Deus que nos conduz em Cristo em triunfo. Portanto, as vicissitudes e os venteperes que passamos, apesar de todas essas coisas, nós somos conduzidos em triunfo, e neste processo, nesta condução, neste caminho que nós estamos seguindo, no fato de estarmos sendo conduzidos em triunfo, não nos isenta de passar pelas coisas desconfortáveis, não nos isenta de ser provado, de passarmos pela fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante a proposta indecente do rei Nabucodonosor, ele se recusa a se dobrar diante a estátua de ouro, e eles foram levados à fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais. Porém, eles não retrocedeu, mas pelo contrário, eles permaneceu firme, e a sua fé foi provada. E a Bíblia traz a narrativa que nenhum fio de cabelo deles queimaram, nem a sua roupa, nem os seus calçados, somente aquilo que prendia eles, que era a amarra que colocaram nele, pois lançaram amarrado na fornalha. Da mesma forma, as cordas que foram queimadas, soltando os mesmos, essas cordas representam na minha vida e na sua vida, que tudo aquilo que prende a nossa vida, que impede o nosso crescimento, por meio do fogo da provação, o Senhor Deus, que é fiel e justo e verdadeiro, ele, por meio da provação, ele vai fazer com que caia por terra, ele vai fazer com que seja arrancado da nossa vida, arrancando da nossa vida e nos deixando livres para poder reluzir a glória de Deus, assim como o ouro, ao passar pelo fogo, redunde louvor e mostra a sua beleza. Então, meu amado e minha amada, as tribulações não são para nos matar, mas pelo contrário, apesar de todas essas coisas, nós somos por Deus conduzidos em triunfo. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ainda em 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12, o apóstolo dá continuidade tratando dessas coisas que Deus permite nos levando com esta finalidade de tratar, de nos lapidar, para que nós sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Porque no versículo 12 ele diz: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós reposa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócio alheios,
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. E não obstante, o apóstolo São Pedro traz aqui este princípio, que apesar das circunstâncias, das tribulações, das aflições desta vida, nós somos conduzidos por Deus em triunfo, porque ele diz: não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Ou seja, isso é comum na nossa vida. Se nós estamos no cerne da vontade de Deus, se nós estamos fazendo aquilo que apraz o coração de Deus, dentro da vontade de Deus, nós vamos passar por essas coisas. Nós vamos passar. Mas ele também diz que o fato de nós passarmos por todas essas coisas e nós estamos na vontade de Deus, isto é digno de louvor diante de Deus e para Deus. Porque o texto diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Então, apesar de tudo isto mencionado aqui, nós somos conduzidos em triunfo, porque Pedro continua dizendo: mas alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Portanto, ele traz aqui este axioma, que nós, por meio dessas coisas que passamos, dos sofrimentos, nós estamos sendo participantes de Cristo. E Paulo em Romanos, plenamente, que se nós somos participantes da glória, vamos também fazer parte do sofrimento de Cristo. Portanto, meu amado e minha amada, apesar das circunstâncias difíceis, nós somos por Deus conduzidos em triunfo. E o apóstolo São Pedro continua dizendo: se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Ou seja, apesar de tudo isto, das afrontas, das calúnias, infâmia, apesar de todas essas coisas, Deus em Cristo nos conduz em triunfo e Ele nos abençoa, fazendo com que a bênção dele repose sobre nós, que é o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Portanto, esta tribulação, essa situação difícil que você está enfrentando, Deus ainda continua no controle, Deus ainda continua soberano, sublime, assentado no seu trono, e Ele não perdeu o controle, mas pelo contrário, o nosso Deus, que é vencedor e invicto, está trabalhando em nós para Ele fazer assim, trabalhar através de nós. Então não se envergonhe por estar participando do sofrimento de Cristo, não se envergonhe pelas afrontas, pelo contrário, tenha na sua mente e no seu coração que apesar de todas essas coisas, nós somos por Deus conduzidos em triunfo, conduzidos em vitória e sendo transformado na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. O apóstolo São Pedro continua dizendo no versículo 17: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Então o apóstolo Pedro não está falando que nós somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça. Porém, ao ser salvo, nós somos submetidos a processo. Mas Pedro, ele continua dizendo que se para nós cristãos é difícil ser salvo, imagina aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo, que são pecadores, em uma vida deliberadamente na prática do pecado. Esses não serão salvos, porque para ser salvo precisa se arrepender e crer no Filho de Deus. E muitos desses, por causa da dureza, rejeitando o aroma de Cristo, a mensagem de Cristo, o bom perfume de Cristo, exalado por meio de nós, estes permanecem numa condição imatura, uma condição de morte. Portanto,
para ser salvo, para viver a plenitude de Deus na sua vida, é preciso arrependimento. Mas Pedro continua dizendo: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Portanto, tenha esta mentalidade, esta percepção, que apesar das circunstâncias, do sofrimento, eu e você estamos sendo conduzidos em triunfo por Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, as situações difíceis que passamos é um gatilho, é uma grande oportunidade para que nós, por meio dela, em vez de murmurar, em vez de desistir, nós avançar e receber a qualificação, o aprimoramento e a aprovação da parte de Deus. Não porque de mérito, mas porque nós estamos sendo por Deus submetidos às situações difíceis para que nós sejamos aperfeiçoados e por graça de Deus aprovado. Portanto, tudo isto que nós passamos nesta vida, nós somos conduzidos por Deus em triunfo. Segundo lugar, por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Isto fala do impacto do nosso testemunho perante a sociedade. Mesmo passando pelas tribulações, as tentações, as traições, as infâmias, calúnias, injúrias, e mesmo assim nós mantemos um comportamento digno do Evangelho, nós estamos exalando o aroma do conhecimento de Deus por meio de nossa vida de devoção e amor, mas também por meio da pregação límpida do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu amado e minha amada, não tenha como negativo as provações se você está no cerne da vontade de Deus. Como disse Pedro, não se preocupe por estar passando por isto, se está sofrendo por ser um cristão. Glorifique a Deus por este nome. Então não se entristeça, não tenha por negativo, pelo contrário, se você está no cerne da vontade de Deus, tenha por positivo, pois está contribuindo para o avanço do Evangelho, para a revelação de Deus, para a manifestação da palavra de Deus, porque por meio desse comportamento límpido, você está manifestando o aroma do conhecimento do nosso Deus, nosso Pai. Portanto, tudo isto que Deus permite, Ele tem uma finalidade, Ele tem um objetivo, não de nos matar, não de nos fazer morrer no processo, mas pelo contrário, Ele está nos levando a processo, permitindo os processos, pois tem no seu coração o objetivo de a cada dia nos fazer parecido com o seu Filho Jesus Cristo. Porque apesar de todas essas coisas que passamos, seja ela negativa ou positiva, a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8, 28, a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem, contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O texto não diz algumas coisas, pelo contrário, o texto fala todas as coisas, e isto significa dizer que seja ela positiva ou negativa, que nos acontece, Deus na sua soberania, na sua supremacia, Ele fará com que coopere juntamente para o nosso bem, que somos filhos de Deus e que pertencemos ao nosso Deus e ao nosso Pai, que amamos a Ele, porque o texto diz que Ele fará cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o beneplácito da sua vontade. Portanto, não tenha por negativo, pelo contrário, tenha como algo positivo, pois está contribuindo para o seu crescimento espiritual, para o seu aprimoramento, porque por meio deste comportamento nós estamos exalando o aroma do conhecimento de Deus por meio da nossa vida de prática, mas também por meio da pregação do Evangelho. Portanto, não se entristeça, mas pelo contrário, permaneça
alegre por estar passando pelas vicissitudes e pelos ventepéres desta vida, porque está gerando um peso de glória, como diz em Romanos 8:18. A palavra de Deus diz: considero que o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Portanto, Paulo está literalmente falando em Romanos que, ainda que passemos por muitas tribulações, traições, coisas desconfortáveis desta vida, comparada com a glória que será revelada em nós, ela é pequena, porque essas coisas estão gerando uma glória incomparável de valor eterno, como ele também menciona em 1 Coríntios 4:17. Paulo afirma: pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Portanto, meu amado, está gerando, está contribuindo, está levando a esse nível, o sofrimento está gerando esse comportamento, mas esse resultado que está gerando a glória incomparável de valor eterno. Portanto, as vicissitudes, os ventepéres, as tribulações desta vida não é para nos matar, mas é para nos aprimorar, porque nós estamos sendo por Deus conduzidos em triunfo, em vitória e sendo transformado na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Portanto, não se abata, não desista, permaneça, persevere e continue, porque Deus está no processo com você. Tiago capítulo 1, versículo 12, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação com perseverança, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida. Portanto, há um prêmio nos esperando. Há um prêmio naquele dia, mas no presente século nós também podemos desfrutar das bênçãos, das benesses da parte de Deus, não por meritocracia, mas por graça e bondade da parte de Deus, como está escrito em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Portanto, nós podemos já no presente século desfrutarmos das benesses que nos é proporcionado por Deus na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso soberano. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, por meio das tribulações, das vicissitudes que passamos, nós estamos exalando o aroma do conhecimento de Deus, o nosso Pai Celestial. E é bom que se diga que nós não fomos salvos para simplesmente ser um crente salvo inútil sentado no banco de uma cadeira de uma igreja, de um templo religioso, mas pelo contrário, nós fomos salvos para sermos testemunho vivo daquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E por meio da nossa vida de testemunho, por meio da proclamação pública da mensagem do Evangelho, nós viemos exalar o conhecimento de Deus, manifestando esta verdade plena e incontestável, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição dentre os mortos. Portanto, meu amado e minha amada, nós não fomos salvos para ser crentes inúteis, sentados no banco, sem fazer nada para o reino. Nós fomos salvos para viver neste lugar, de manifestar o aroma do conhecimento de Deus por meio da nossa vida de prática, mas também pela proclamação pública da mensagem do Evangelho. Então, nós temos esta missão que nos foi incumbida. E quando nós entendemos este propósito, as tribulações, os ventepéres, as calúnias, a infâmia, as traições, as perseguições, não nos paralisa. Pelo contrário, nos serve de combustível para nos empurrar para o lugar que Deus deseja e esmera de nós. Portanto, não se abata, pelo contrário, persevere, continue, porque o processo que você está passando está contribuindo para que o aroma do conhecimento de Deus seja exalado no meio daqueles que estão sendo salvos, mas também no meio daqueles que estão perecendo.
nós fomos chamados a viver neste lugar de manifestar o caráter de Cristo, de manifestar o aroma de Cristo na nossa geografia, em qualquer lugar que nós transitarmos, em qualquer lugar que nós transitarmos, nós precisamos manifestar estas características, pois nós fomos chamados para ser testemunho. Como disse o nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos primórdios em Atos capítulo 1, logo no prólogo, a partir do versículo 7, Jesus apresenta esta verdade, que nós somos testemunho dele, para testemunhar sobre ele. Então é no momento das vicissitudes, é no momento difícil de tribulação que nós temos esta grande oportunidade de testemunhar daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, daquilo que Jesus fez em nós, está fazendo em nós e que também está fazendo através de nós. O contexto do texto manifesta que Jesus, após a sua ressurreição, passa 40 dias com seus discípulos e após uma refeição, os discípulos de Jesus fazem pergunta para ele, Jesus olha para eles e diz: não vos compete saber o tempo ou as épocas que o Pai estabeleceu com a sua própria autoridade para restaurar o governo de Israel, mas vós vai receber poder e vós sereis testemunha minha. Se não, vejamos, e diz-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas e uma nuvem recebeu, ocultando dos seus olhos. Então Jesus aqui afirma para eles que ele seria testemunho, mas só poderia estar neste lugar quando o Espírito viesse sobre ele, pois eles receberiam poder para testemunhar. E este poder já veio, e no presente século nós já podemos testemunhar do Senhor Jesus, exalando o aroma do conhecimento de Deus entre aqueles que estão sendo salvos, mas entre aqueles que estão perecendo. Terceiro lugar, o texto ainda diz: porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. E o que significa de forma prática ser o aroma de Cristo, ou perfume de Cristo? Isto fala do nosso testemunho, das nossas obras feitas em Cristo, na nossa geografia que transitamos, seja no trabalho, na igreja, na nossa casa, no meio da nossa família, diante dos nossos vizinhos. Quando nós andamos retamente, nós estamos exalando Cristo, não por meio de uma mensagem falada, verbalizada simplesmente, mas por meio da nossa conduta, da nossa vida de praticidade, porque a conduta vale mais do que palavra, e as nossas palavras precisam estar em consonância com a nossa vida de praticidade, com a nossa obediência, a nossa reverência ao nosso Deus. Portanto, nós precisamos exalarmos o aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, mas entre aqueles que estão perecendo. Então nós fomos chamados para ser testemunho de Cristo, e quando nós andamos no crivo da palavra de Deus, independentemente das tribulações, dos ventepéres, nós estamos sendo o aroma de Cristo, exalando o perfume de Cristo entre os que estão sendo salvos, mas entre aqueles que estão perecendo. E não obstante, quando nós estamos diante do pecado, decidimos renunciar o pecado. Quando nós estamos diante de uma proposta indecente, decidimos renunciar com este comportamento. Nós estamos exalando o aroma de Cristo entre aqueles que estão sendo salvos pela proclamação da mensagem do Evangelho, mas também entre aqueles que estão perecendo por rejeitar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, as renúncias daquilo que é indecente, que é contrário à palavra de Deus, que fere os princípios da palavra de Deus. Pelo contrário, nós temos um posicionamento de retidão, de obediência. Nós estamos exalando o aroma de Cristo entre os que estão perecendo,
mas também entre os que estão sendo salvos. Portanto, meu amado e minha amada, nós somos chamados a este lugar de manifestar, de exalar o aroma de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto ainda diz: para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Ou seja, esta última expressão significa dizer que apesar das nossas dificuldades, Deus faz em nós e através de nós, manifestando o aroma do seu conhecimento, o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, mas também entre aqueles que estão perecendo. E aqui eu quero ser redundante: estes que estão sendo salvos, fala de todo aquele que ainda não são salvos, mas que ao ouvir a mensagem do Evangelho, que ao observar a nossa conduta reta em Cristo, estes mesmo abrem o seu coração para a mensagem de Cristo e recebe a vida de Cristo e é transformado. Porém, em segundo lugar, estes que estão perecendo, fala de todo aquele que ouve a mensagem, olha para o nosso testemunho de vida, porém rejeita a Cristo, rejeitando a sua mensagem. Estes mesmos perecerão na sua conduta e na sua maneira fútil de viver, porque Provérbios 14:12, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece correto, mas que no fim conduz à morte. Portanto, quem rejeita a mensagem de Cristo perece nos seus delitos e pecado. Porém, aqueles que recebem a mensagem de Cristo, estes são perdoados, estes são vivificados no seu espírito e saem de um lugar de alienação para um lugar de coinonia, para um lugar de vida eterna e de vida e abundante na presença de Deus em Deus. Portanto, diante das tribulações, é nos dado uma grande oportunidade de ser testemunho vivo, de exalar o aroma de Cristo, mas também o aroma do conhecimento de Deus. E em fazendo assim, nós estaremos neste lugar sendo um espelho que reflete a Cristo Jesus para aqueles que estão sendo salvos, mas também para aqueles que estão perecendo. Quarto lugar, o apóstolo São Paulo ainda enfatiza, porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na presença de Deus. Portanto, ele está literalmente enfatizando que nós que somos cristãos, nascidos da água e do Espírito, nós não somos mercenários, nós somos portadores da mensagem do reino de Deus, para disseminar esta mensagem entre aqueles que estão sendo salvos, mas no meio daqueles que estão também perecendo. Portanto, nós não somos mercenários da palavra de Deus e por isto nós não podemos e nem devemos fazer da palavra de Deus, do ministério que nos foi imputado, nos outorgado, um comércio, um meio de nos beneficiar para ganhar dinheiro com a motivação errada. Pelo contrário, nós não somos mercenários, nós somos portadores de uma mensagem e esta mensagem precisa ser disseminada entre aqueles que estão sendo salvos, mas entre os que estão perecendo. Portanto, meu amado e minha amada, diante as situações difíceis que passamos, nos é dada uma grande oportunidade de exalar o conhecimento de Deus, mas o aroma de nosso Senhor Jesus Cristo, pois apesar das situações desconfortáveis, em Cristo nós somos conduzidos em triunfo. Mas Paulo afirma ainda no versículo 17 que há outros que faz do Evangelho de Cristo um comércio, que são mercenários do Evangelho de Cristo, pois faz do Evangelho um comércio, porque ele afirma, porque não somos mercenários da palavra de Deus como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na presença de Deus. Paulo faticamente afirma que ele não era mercenário, que nós não somos mercenários do Evangelho, mas há tantos outros que são mercenários, que usa a boa semente que nos foi dado de graça e a faz de comércio para manter os seus luxos exacerbados. Paulo afirma esta verdade em Filipenses, que havia pessoas que estavam fazendo do Evangelho
comércio, fazendo do evangelho um meio de aumentar o sofrimento de Paulo. Se não vejamos, é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles que anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões, mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isto, e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isto resultará em salvação para mim pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito Santo de Cristo Jesus. Portanto, Paulo enfatiza tanto aqui no texto áureo, mas também em Filipenses, que no nosso meio há gente que faz desta maneira, que age desta maneira, mas nós, cristãos nascidos da água e do Espírito, não somos mercenários, mas pelo contrário, somos portadores de uma mensagem, e esta mensagem ela precisa ser proclamada a tempo e fora de tempo, seja no tempo de bonança, seja no tempo de tribulações, pois apesar de todas essas coisas, nós somos conduzidos por Deus em Cristo Jesus em triunfo, e por sermos conduzidos em triunfo, nós precisamos proclamar esta mensagem entre aqueles que estão sendo salvos, mas entre aqueles que estão perecendo. Amém? Glória a Deus. Você que chegou até aqui comigo, você que entendeu a palavra de Deus e que deseja entregar sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar por você, pois a palavra de Deus diz que se com a sua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Ore comigo desta maneira: Senhor, eu recebi a sua palavra e eu entendi que eu sou um pecador, mas também entendi que há graça em Cristo para ser derramada sobre a minha vida, e neste momento eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que sem Jesus eu não posso ter um relacionamento contigo, eu não posso ter a salvação, eu não posso ser perdoado, mas neste momento eu me arrependo e eu creio no seu Filho, e eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para todos sempre. E eu te peço nesta hora, perdoa meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Portanto, se você orou desta maneira e creu no seu coração, se considere alguém que é salvo. Porém, procura a igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, que teme a Deus, que pertence a Deus, para que você possa congregar, ser admoestado, ensinado por meio da palavra de Deus, pelo instrumento do Senhor, que é o pastor. Amém? Glória a Deus. Meu amado e minha amada, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário, mas também deixe um like e compartilhe para outros. Grande abraço e até o próximo vídeo.